Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos finalizar então esse capítulo. A gente já começa a questão da regência, tá? Que é o próximo capítulo. Na verdade, com a turma da manhã eu já fiz metade desse capítulo, só que semana passada foi feriado, né? Então atrasei um pouco de terminar a aula com vocês. Página 76. A Bianca leu na última aula sobre os problemas internacionais, né? A gente grifou os 3 problemas da página anterior. E ali, para finalizar, se alguém quiser ler, já coloca eu aí no chat. Vixe, eu comecei a gravar, o povo saiu. Se o áudio estiver muito ruim, gente, eu não vou compartilhar não, tá? Porque aí eu desligo, porque senão a gente não consegue entender nada. Ai, não consigo abrir o chat. Manda mais coisa aí no chat. Tá. Página 76, né? Enquanto eu consigo ler o chat aí, manda mais coisa no chat para eu conseguir abrir. A combinação de fatores internos. A crise econômica provocada na Guerra da Cisplatina e as medidas autoritárias do imperador, juntamente com fatores externos, como a pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro e a intervenção na disputa sucessória portuguesa, provocou o isolamento do imperador. Sem apoio, Dom Pedro I acabou abdicando do trono, pode grifar isso, tá, gente? Em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, em 1831. Isso marcou o fim do primeiro reinado. Então, esse período né, imperial de reinado, eles vão ser 2, né? O primeiro e o segundo reinado. Então, aqui, olha, oficialmente, depois de tantas brigas, guerras, disputas políticas, Dom Pedro acaba desistindo, abdica o trono e volta para Portugal, tá? Dom Pedro I, para que o filho dele fique aqui. Mas tem uma questão, gente. O menino tinha 5 anos quando o pai dele largou ele aqui para governar o Brasil. Aí você pensa, o que você fazia com 5 anos para a pessoa saber governar o Brasil? Quem tem irmão pequeno aí, que eu sei que a maioria de vocês tem, imagina se a gente virasse e falasse assim pro seu irmãozinho. A Bianca é irmã, né? Mas imagina vir e falar assim: olha, a partir de hoje você vai governar o Brasil. Quem que ia virar o nosso país? Exatamente, não ia dar muito certo, né? Porque criança ainda não consegue fazer esse tipo de coisa. Então vai começar o período regencial por causa disso. O nosso presidente, ele não. O nosso presidente, ó, o rei, né? O futuro rei, que era Dom Pedro II, ele não tinha idade ainda para ser considerado maior de idade, que era com 18, tá? Então ele não vai governar. Para vocês terem uma ideia, na verdade, ele vai governar com 14 o Brasil, que é a idade da maioria de vocês, né? Mas eu vou explicar o porquê. Assim que a gente acabar o período regencial. Quem que vai ler pra gente? Consigo abrir. Então vai, Bianca. Começa o Império Regencial. A renúncia de Dom Pedro I criou um impasse no país. Seu sucessor, Pedro de Alcântara, era uma criança com pouco mais de 5 anos. Por isso, de acordo com a Constituição, o governo brasileiro deveria ser ocupado temporariamente por regentes escolhidos pelos deputados e senadores. Os regentes governariam até o futuro imperador completar 18 anos, idade em que atingiria a maioridade, estando livre para assumir o trono. Então, basicamente foi o que eu falei, né? Pode continuar. Assim, entre 1831 e 1840, o Brasil foi governado por 4 governos regenciais, sem a presença de uma autoridade forte. Porém, esse período acabou marcado por inúmeros conflitos, envolvendo tanto os diferentes grupos das elites brasileiras como as camadas populares. Por pouco, essas revoltas não promoveram a fragmentação do território brasileiro, assunto que será tratado no próximo capítulo. Agora abriu. Aí tá assim a Bianca, eu. Tá bom? Foi você mesmo. Nossa, tem tipo várias conversas com a Bianca escrito eu. Tem a Ju. Por sinal, o pessoal saiu, gente. O que tá acontecendo? Então,
Continuando, né, o que a gente estava falando, vocês podem grifar, olha, que foram 4, né, autoridades que vão ser do período, vão ser regentes. Eu não sei se vocês viram até no meu story, eu tenho dificuldade de grifar, né? Eu acho que tudo é importante, eu grifo o negócio inteirinho. Eu sempre faço isso. Meus amigos começaram a rir de mim, eu falei, ai, ninguém me ensinou a grifar. Tudo é achei na história importante, eu saio grifando tudo. Mas algumas palavras e frases são mais importantes para você lembrar. Então é importante saber que foram 4 governos regenciais, tá? Outra coisa importante, sem a presença de uma autoridade forte, gente, isso daqui vai ser o motivo pelo qual o presidente, o rei, né, o Dom Pedro II, ele vai ser instaurado, então, o governo dele muito antes dos 18. Tá? Porque, na verdade, aconteceu tanto conflito no período regencial, ninguém queria os regentes, entendeu? Ninguém. Então, lutava para voltar o rei, lutava para separar a terra, lutava contra as desigualdades. Então, o tempo todo tinha algum tipo de guerra e a regência não conseguia manter o poder, tá? E aí vão ser vários e vários conflitos, inúmeros conflitos. A gente vai estudar melhor os conflitos no próximo capítulo, que era os slides e não tem. Essas revoltas, então, vão promover uma fragmentação durante um período, mas por que aqui está falando que não promove? Porque o acordo era, a gente é liberto, vocês vão ver isso quando a gente estiver estudando, a gente é liberto até que o rei entre no poder. Quando ele entrar no poder, tudo certo, a gente volta, beleza? Então, vários grupos, eles realmente eram muito a favor do império, tá? Isabela, você foi a primeira, na verdade, a falar eu, só que eu não conseguia saber. Fala aí. Isa. Oi, dá pra ouvir? Tenta mais um pouco, fala de novo. Como é o período regencial? Não dá para entender, não. Vai, Ju. Isso fez com que o governo regencial promovesse uma série de reformas. Com essas ações, o governo tinha o objetivo de controlar os conflitos e as revoltas e de evitar o início de novos movimentos que ameaçassem os privilégios das elites e que promovessem revoluções sociais. Pode continuar? Uhum. Nesse sentido, ainda em 1831, os regentes criaram a Guarda Nacional. Tratava-se de uma força armada não remunerada, instituída com o objetivo de controlar a população e enfraquecer as revoltas populares. A Guarda era independente do exército e formada apenas pela população civil. Cada cidade ou vila teria membros da Guarda, os quais deveriam prestar obediência ao coronel da região. Esse era o cargo mais alto da nova instituição, sempre ocupado por um chefe político local aliado das elites. Dessa maneira, a Guarda consolidou o poder dos grandes proprietários de terra. Quero que vocês pensem, então, como eu já falei várias vezes, o nosso exército, de verdade, ele só vai ser formado. Tipo assim, já existia exército, mas ele só vai se fortalecer e crescer como exército para o tamanho do território que nós temos pós Guerra do Paraguai, tá? E aí, tipo, já existia um exército aqui, a Guerra do Paraguai vai ser mais ou menos uns 30 anos depois disso aqui, tá? É 1865, por aí. E já existiu uma espécie de um exército mais ligado à coroa, né? Mas não era o suficiente para garantir o território nacional. E aí essa Guarda Nacional, olha, gente, quem que quer trabalhar de militar desse jeito? Não era remunerado, com o objetivo de controlar a população para enfraquecer revoltas populares que lutavam pelo próprio povo. Então ninguém queria participar, entendeu? Acabou que vai ser criado um outro movimento que vai ser o coronelismo por causa desse movimento aqui, tá? A gente já vai ler sobre ele. Mas, ó, cada cidade ou vila tinha os membros da guarda, esse era um cargo mais alto da nova instituição, sendo ocupado por um chefe político, e ele tinha ali apoios, né? Os grandes proprietários de terra, um vai ser apoiando o outro. Essa ideia do coronelismo que a gente vai ler nos próximos 3 parágrafos, eu já vou explicar para vocês, porque é algo muito importante. Quando vocês chegarem para fazer o vestibular de vocês,
Eu sei que parece longe, mas é o tipo de coisa, aprende logo, vai ser muito melhor para vocês, tá? No Brasil, existiu esse coronelismo que basicamente não tem nada a ver com o exército, tá? Esses coronéis que a gente está falando não é ligado ao exército. Na verdade, eram pessoas normalmente fazendeiros que tinham grande influência, tá? Nas pequenas propriedades, nas pequenas vilas, até porque as grandes cidades eram poucas ainda. E ainda assim não tinham tanta gente, né? A maioria da população morava no campo. Então, esses caras, esses coronéis, eles, ou dito coronéis, né? Eles vão ter influência. E, gente, influência é uma coisa muito importante, tá? Se a pessoa tem influência, ela garante várias coisas, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, o que, que eles faziam? Eles trocavam favores com a comunidade. Que tipo de favor? Por exemplo, digamos que a Bianca vai ter um bebê, tá, Bianca? Você é adulta, tá, Bianca? A Bianca vai ter um bebê e o seu marido foi morto lá na Guarda Nacional, né? Enquanto estava lá servindo. Você não tem dinheiro, Bianca. O que, que você vai fazer? Vai ter que fazer um acordo. E aí, deixa eu ver aqui. Quem que tá na sala? O João Pedro, ele é um coronel. Aí você vai chegar lá no João Pedro e vai falar assim: João Pedro, me ajuda a ter cesta básica todo mês, que eu voto em quem você quiser e ainda vou ajudar minha família toda a votar em quem você quiser, tá bom? Aí o João Pedro vai falar: tá bom. E você ainda fica me devendo. Então, se eu precisar de alguma outra coisa, você vai fazer, tá? E você não tem como. Então, era uma troca de favores. Quem já assistiu, por exemplo, Poderoso Chefão 1, fala bem sobre isso, né? Aquele movimento no início do filme, que tem a festa de aniversário lá da filha, né, do Poderoso Chefão, chega um apadrinhado dele, não é parente de verdade, é apadrinhado, e aí ele chega e fala assim: ah, tem um cara fazendo coisas erradas com o meu negócio, né? Tá acabando com o meu negócio, você pode me ajudar? E aí o cara vai ajudar, mas tem um preço, entendeu? Então era uma negociação. Essa pessoa do coronel, né? Esse coronel, ele tinha influência. Então ele tinha influência nas camadas baixas, porque ele tinha dinheiro, terras, e todo mundo devia favor para eles. Como ele também tinha influência na quem estava na política, porque só foi votado porque ele mandou. Entendeu? Lembrando que a eleição nesse período era aberta. O que se fazia? Tinha pessoas na mesa, que eram tipo os mesários, e aí normalmente era pago também por esse coronel, essas pessoas, né? E aí você ia lá, e a Bianca ia lá na mesa para votar, ensinavam a Bianca a ler, não, a escrever o nome dela, porque na época era proibido o analfabeto votar, né? Então ensinava você a escrever o seu nome apenas, para dizer que você não era analfabeto, e aí você analfabeta, né? Aí você chegava lá, escrevia seu nome e votava na pessoa que o coronel mandou. A pessoa que estava na mesa era mandada do coronel. Então, se você não votasse, você ia ter que se ver com o coronel depois. Porque eu tava vendo aqui o que é que você fez, entendeu? Em quem que você votou. Todo mundo aqui, olha, era comunado com o coronel, tá? Então era um movimento muito forte, todo mundo devia algum tipo de influência, algum tipo de favor para esses caras. Gente, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem ainda muito forte esse movimento de coronelismo. E olha que são movimentos de 1800 e pouco, né? A gente ainda tá lutando para acabar com esse tipo de coisa. Mas eu sei que, por exemplo, quem mexe com causas indígenas, né, a favor dos indígenas, sempre arruma confusão com esses coronéis. Sei porque eu já trabalhei em causa indígena, eu sei como é difícil. Difícil, tipo, eles matam pessoas, entendeu? É bem pesado esse tipo de coisa. Quando você fala de demarcação de terra, luta indígena, tá? Quem que quer ler pra gente? Vai, Bianca. Obrigada. A Guarda Nacional era mobilizada para conter revoltas que desafiavam a autoridade do governo regencial. Esse papel de manutenção da ordem fazia com que os coronéis e outras lideranças da Guarda ganhassem relevância política. Graças a essa influência, os coronéis acabavam concedendo
favores aos indivíduos que moravam em sua comunidade. Um exemplo comum era conseguir a dispensa de pessoas que sofreram recrutamento compulsório para o exército. Em troca dessa dispensa, a pessoa passava a dever favores ao coronel. Veja o que eu falei, né? Todo mundo está se devendo aqui. O coronel e a Guarda Nacional tinham, né, uma certa ligação. Se alguém ali da comunidade não quisesse entrar e foi obrigado, ele conseguia tirar a pessoa do exército, que ele e a família dele ia estar devendo alguma coisa pro coronel. Então é um movimento muito forte, tá? Vocês podem ir ali na página 77 agora. Continua lendo, Bianca, os dois últimos aqui. Essas trocas de favores fortaleciam os coronéis e os transformavam em figuras de grande autoridade nas comunidades locais. Por essa razão, elas deram origem a um sistema político conhecido como coronelismo, no qual o coronel passava a ter grande influência sobre a vida e as decisões políticas da comunidade onde vivia. Esse processo se acentuou nas décadas seguintes e se tornou a principal marca da política brasileira na virada do século XIX para o XX. Como você estudará no próximo ano, a Guarda Nacional só será extinta em 1922. Gente, para quem não estava no início da aula, vocês precisam pegar o início da aula. Assiste depois no vídeo, porque, como eu disse, isso daqui, se cair qualquer coisa relacionado a primeiro, segundo reinado, sempre cai coisa de coronel. Porque esse movimento de um ajudar o outro, lembrando, acabei de falar, quando eu falo de coronelismo, não estou falando de coronel do exército, tá? Era o poder de influência que essa pessoa tinha. Normalmente, donos de grandes fazendas, né? Grandes estruturas de terra, latifúndios, tudo bem? Então, eles vão ter toda essa influência e sim, vão manipular tanto quem é eleito no Brasil, quanto como as coisas vão ser direcionadas. Porque quanto mais poder, mais influência você ia ter, tá bom? A gente não vai voltar na doutrina Monroe tão cedo. Nem sei se a gente volta, na verdade. A gente já estudou um pouquinho dela na geografia, mas eu quero que vocês leiam isso aqui entre uma aula e outra, antes da próxima aula, tá? Porque não vou focar nisso hoje, mas eu preciso que vocês lembrem, conheçam como foi, tá bom? Porque eu tô atrasada com vocês, eu quero começar outro capítulo. Capítulo 10, a regência e suas revoltas. Naquele momento, tô frustrada. Tava tão bonitas as imagens. Tudo que eu escrevi. Sobrou um pedacinho, então eu vou... Deixa eu abrir lá o pedacinho que sobrou. Enquanto isso, vocês podem abrir para ir grifando. Que, Bianca? Tá bom. Tava abrindo aqui o arquivo, que eu lembrei que ainda tem um pouquinho. O livro já é resumo das coisas importantes que aconteceram na história. Pois é. Aí eu quero grifar tudo. As regências e suas revoltas. Então, o período regencial vai ser esse processo, né, em que a independência vai de fato se consolidar, porque até então ela ainda tinha muita gente, mas o nosso governador, né, governador assim, não no sentido de governador que a gente tem hoje, mas aquele que governa, isso que eu quero dizer. Que era o imperador, ele ainda tem muitas relações com a Europa, muitas relações com Portugal, não era para acontecer isso. Então, eles vão ter vários movimentos assim, meio que contra, tá? Que depois vão virar movimentos a favor, e assim vai. Mas ainda assim, só começa a se consolidar ali a partir de 7 de abril de 1831, quando o imperador do Brasil abdicou, de fato, o trono que a gente acabou de ler, né? Eu achei muito interessante essa imagem, porque é exatamente Dom Pedro II, né? Com 5 anos, com cara de perdido, para onde que vai o Brasil, olha o tamanho do território, não sabia nem o que estava acontecendo, fora que o pai dele foi embora, largou ele aqui. Se eu não me engano, eles nunca mais se encontram, pelo que eu andei lendo.
Porque aí o pai dele vai governar lá em Portugal, né? E aí ele fica governando aqui a região. Porque tinha muito movimento contra Dom Pedro I. Então ele vai falar assim, antes que tirem, né, a nossa família do poder, que era o acordo quando ele proclamou a independência, ele abdica o trono, ele fala, então eu vou sair, deixa o meu filho, e ele vai ser na verdade, como eu tinha falado para vocês, né, que eu não gosto muito de história do Brasil. Mas eu não gosto de história do Brasil colônia. A partir do segundo reinado é muito legal, porque esse rei aqui, ele é muito doido. Mas ele cresce bastante no nosso país. E por que vocês estão vendo 3 pessoas aqui? Porque o período de regência, primeira regência, vai ser uma regência trina, com 3 pessoas que irão governar no lugar do rei, que é o Dom João II. Dom Pedro II. Por que 3 pessoas? Porque eles não queriam que tivesse uma pessoa que ia ser uma figura mais importante do que ele e acabasse rolando um golpe, entendeu? Imagina só se as pessoas gostam mais desse cara aqui do que o reizinho. E aí ia tirar de toda forma os Bragança e ia colocar esse cara, né? Então o que eles fizeram? Deixa os 3, porque ali um cuida do outro, né? E ninguém se sobressai demais a ponto de tirar a família, né? Gente, se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando aí no chat, tá? Dom Pedro, então, primeiro, vai abdicar o trono em nome do seu sucessor. Seu filho era uma criança de apenas 5 anos. É porque aqui tá repetindo, tá, o início aqui. Período regencial vai ser de 1831 a 1840, tá? Quem eram os regentes? Homens eleitos pelas poucas pessoas consideradas aptas a votar. Lembra aquela Constituição que a gente falou, né, de 24, que a gente estudou nas outras aulas? Que apenas homens livres, brancos, maiores de idade, com posses poderiam votar? Então, esses homens que vão participar ali da regência trina vão ser eleitos por esse grupo, tá bom? Vai existir uma outra Constituição em 37 que vai permitir com que as mulheres votem. Entendeu? É assim, ó, palmas em libras. Rodando. Em 1831 a 1835, houve 2 regências, tá? Nesse período. Esses aqui da imagem são os regentes, tá? Movimentos de regente, pelo menos como foram pintados. Então, a primeira regência estava criada por Francisco de Lima e Silva, mesmo cara, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. Sempre os nomes compridos, né? Eles não eram parentes, não. Então, em 1831, regência trina permanente. Por quê? Vão primeiramente entrar uma regência provisória, tá? Até fazer umas eleições, que são aqueles caras que eu mostrei para vocês, e aí oficializa, né? Esses caras aqui, ó. O Francisco de Lima, Marques, Francisco de Lima, aqui, ó. Ih, caiu local separado. José da Costa Carvalho e José Braulio Moniz e Francisco de Lima e Silva, que são os regentes oficiais permanentes pelos próximos anos, né? Uns 3 anos, se não me engano. Por quê? O primeiro que teve foi até ter uma eleição, por isso que é provisória, e esse aqui vai ser o permanente, porque foi da eleição. O período regencial foram de mudanças na legislação, transformou a regência trina em uma regência una. Não deu certo, as pessoas não se davam bem governando todo mundo junto, tá? Sendo o primeiro regente eleito o padre Diogo Feijó. Nossa, a aula tá acabando. Falta 10 minutos. Que é esse carinha aqui, ó, que eu trouxe para vocês. O segundo que vai ser eleito vai ser esse Pedro Araújo Lima, que é esse carinha aqui, tá? Até 1840, quando ocorre o golpe da maioridade. Saudade de mostrar isso pessoalmente. Diversos projetos políticos, tá? Ali na página 83, bem no finalzinho, e página 84. Após o retorno de Dom Pedro I para Portugal, né, gera uma instabilidade política, transformando as rebeliões regionais, tanto no campo quanto na cidade. Porque eles vão falar assim, não tá dando certo, a gente não quer essa liderança, e vão ser cada tipo de guerra, vai ser por um motivo. Então, são tragas, a gente traz várias delas, e todas elas são importantes, porque todas elas caem em vestibular. E dificilmente vocês vão ter tempo de voltar em todas elas no terceiro ano, que é quando no segundo, terceiro ano, que é quando vocês repetem essas coisas. Então,
Leiam de novo, leiam outra vez, até aprender pelo menos as informações principais, tá? Porque vai cair em vestibular e vocês já vão ter muita coisa de química e física para estudar, e biologia, então é melhor vocês já saberem essas coisas de história. Eu sei porque eu prestei 7 anos seguidos o Enem. Eu gostava de prestar Enem, só para saber como é que é. Diversos projetos políticos, né? Continuando, sentimento anti-lusitano. Gente, isso é muito importante, porque a maioria dos movimentos vão ter isso. Por mais que eles sejam por motivos diferentes, quase todos eles vão ter isso. O que é isso? O que é o sentimento anti-lusitano? Pode escrever no rodapé do seu livro, para quem não achou aí onde é que está escrito. Basicamente, são contra portugueses. O luso, né? A ideia do português, ou descendente portugueses. Por quê? A maioria dos papéis de liderança eram criados por portugueses. A maioria dos governantes, dos comerciantes, dos grandes empresários, médico, advogado, que trabalhava, era português. E aí os brasileiros, né, os colonos, vão falar assim, não quero isso. E aí eles vão começar um sentimento muito forte para expulsar. E alguns deles, como a gente vai estudar o de Cuiabá, eu fui lá na região, né, conhecer, há uns 2, 3 anos atrás, e foram mortos mais de 100 pessoas portuguesas só por serem portuguesas, porque foi um sentimento xenofóbico anti-lusitano, tá? Então, grupos tentaram restaurar o poder de Dom Pedro I, como eu falei para vocês, existiram grupos que eram a favor dele como imperador. Achava ele forte, achava alguém que ia conseguir estruturar ali e não deixar fragmentar o território. Fora que os lusitanos do território queriam que fosse Dom Pedro I no governo, porque era muito menos chance assim de todo mundo se rebelar contra eles, entende? Para evitar esse tipo de coisa, então eles vão criar um movimento de a favor, volta a Dom Pedro. Vem, Dom Pedro! Não dá certo, mas eles tentam. Revoltas escravistas e rebeliões separatistas, que a gente vai estudar cada uma delas, né? Como a rebelião dos farrapos, muito, muito importante, principalmente para quem for prestar vestibular na região sul do país. Diferentes grupos. Gente, tudo que a gente falar a partir de agora cai em vestibular, tá? Então, esses próximos capítulos são fundamentais para vocês entenderem. Se não entender, pergunta de novo, até a gente tirar a dúvida. E leia para a próxima aula ter dúvida. Diferentes grupos sociais e políticos descontentes com a situação no país tentaram mudar a condição vivida, ou que eles viviam, né, por meio de revoltas. Então, as pessoas mais pobres, as camadas mais baixas vão começar a lutar. Não, eu quero ter os mesmos direitos que esses outros grupos que têm direitos. Fora que eles achavam que os regentes eram fracos. Então, porque eles não eram a liderança permanente, entendeu? Eles não eram alguém que eles deveriam seguir cegamente como era um rei, como era um imperador. Então, os regentes falavam, eles ficavam, senta lá, Cláudia. É tipo quando vocês... Eu sei como que é aluno, não é? Sabe quando vem substituto, que nunca mais vai voltar? E você escuta, porém não mútil? É tipo isso, entendeu? Na nossa escola tem que ser são bonzinho, mas eu conheço gente que, professor, amigo meu, que já saiu chorando de sala porque ninguém escuta os professores substitutos. Então, é tipo isso que aconteceu com a gente. Revoltas anti-lusitanas, página 85. Pode ir grifando enquanto eu vou explicando, tá? O sentimento anti-lusitano foi muito forte. Os portugueses ocupavam os melhores cargos, tanto civil quanto militar. Então, o capitão, o general, o maior médico, todo mundo ali que era realmente importante, como eu falei, eles eram portugueses, ou então descendentes muito próximos dos portugueses, que vieram em busca de uma vida melhor. Mas se você parar para pensar, quem é o brasileiro, né? É uma mistura exatamente de pessoas descendentes de português, de indígena, de negro, e ainda assim os movimentos eram muito fortes contra essas pessoas. Se você pensar, quem é que estava lutando contra eles, sendo que todos eles tinham pessoas contra? Um lutava contra o outro. Porque todo mundo lutava contra o negro lutava por mais independência, o colono tentava tirar os portugueses, todo mundo estava lutando um com o outro. Era um período de guerra e caos no Brasil. Isso só vai acabar quando Dom Pedro II entra no governo. Quando ele entra, ele instaura uma estabilidade. As pessoas vão confiar muito nele, mesmo que ele tenha 14 anos, porque ele era novinho, né? E aí, Ju? Imagina a gente entregar o Brasil para você. Ju, governa o Brasil. Tudo que der certo e errado, a responsabilidade é sua.
A gente teve, nossa, da administração e também controlavam boa parte, vou arrumar aqui depois, do comércio. Tanto a população mais pobre também era liderada ali, né, por esses portugueses. Com os grupos mais, seria abastados, pessoas mais ricas, tá? Quase sempre apontavam os lusitanos como responsáveis pelas crises econômicas. Então eu falava assim, se o Brasil está numa crise danada, que não tem condições, é por causa disso. A gente no Brasil tem mania de ficar culpando o outro, sem pensar que a gente também tem papel nisso. Papel em quem a gente vota, papel em como que a gente administra os nossos negócios. E a gente tem mania de culpar sempre o outro, né? Como sempre aquela ideia de dualidade, que na vida real é muito difícil isso. A gente tem essa ideia quando a gente é menor, né? Vocês já assistiram Divertidamente? Um filme maravilhoso, né? Quando ela é criança, tem aquela ideia de tipo o que é bom e o que é mal, o que é alegre e o que é triste. Quando ela vai crescendo, ela vai vendo que algumas coisas não são totalmente um ou totalmente outro, né? As coisas têm pontos de vista, tem um pouco de um e um pouco do outro, uma coisa causou a outra, né? E isso é a vida. Se a gente parar para pensar, é difícil a gente falar assim, esse cara aqui é um demônio e esse aqui é o certinho. São pessoas, entendeu? Então, que tem lados positivos e negativos. A gente tem mania de achar que todo mundo é 100% mal ou 100% bom. Gente, isso é fora da realidade, né? Com o retorno de Dom Pedro I para Portugal, em 1831, a lusofobia no país se acentuou ainda mais, presente em quase todos os movimentos e revoltas que vão surgir nesse momento, né? O sentimento presente em quase todos. Eu repeti. E aí nós vamos ter a setembrada. Espera aí, rapidinho. Tá bom. A criação de leis proibindo a entrada de pessoas. O que vai ser esse movimento, né? Isso daqui é a explicação, porque no livro de vocês ele explica primeiro e ele traz o nome depois. É o último parágrafo da página 34, tá? Que eu tô falando para vocês. 84, desculpa. 34, 84. A criação de leis proibindo a entrada de pessoas dessa nacionalidade no Brasil. Gente, coloquem o nome no chat que falta um minuto para acabar a aula. No Recife, ocorriam confrontos de lusofobia. Em 1831, exigindo ações que limitassem a presença de portugueses no comércio, nas finanças e nas forças armadas. Por quê? Tem que tirar os portugueses daí, então não deixa mais. Eles queriam que criassem leis. E esse movimento aconteceu em setembro, por isso é que tem esse nome, tá? Setembrada. Eles não, de 1831, eles não queriam que os portugueses tivessem mais direito de participar desses movimentos, tá? Então eles vão lutar em favor disso. É uma rebelião, uma revolta com esse objetivo. Acabaram assassinando vários lusitanos que eram líderes de comércio, das forças armadas. Então foram violências bem feias, tá? Acabou a aula, gente. Esse aqui era o último slide que salvou. Tá? Na semana que vem eu continuo, tá bom? Bianca, Felipe, Juliana, João Antônio, João Pedro. Nome no chat, quem tá aí? Vai. Tchau. E leiam o capítulo antes da próxima aula. Sei que vocês esquecem, mas tenta lembrar. Eu preciso que vocês façam isso por vocês também.